Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 5 de março de 2020. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa a deputada Carla Morando, do PSDB. Presente número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Convido o nobre deputado Coronel Nishikawa para ler a resenha do expediente. Esse eu vou ter que ler. Prosseguindo aqui na resenha, a indicação número... Indico nos termos do artigo 159, 14, consolidação do regimento interno. Excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo destina aos órgãos competentes a realização de estudo e adoção de providência no sentido de liberação de recursos financeiros da reforma da Escola Estadual do município de Araras. Indicação essa feita pelo excelentíssimo senhor deputado Rogério Nogueira. Uma outra indicação do deputado Douglas Garcia, nos termos do artigo 159, e seguintes: destinando ao tratamento de transtorno de déficit de atenção de hiperatividade, a lista de concessão de medicamento de alto custo. Está ali da resenha, senhora presidente. Está ali da resenha, senhora presidente. Então, começo agora a lista de oradores inscritos no pequeno expediente de 5 de março de 2020. Primeiro, Edmir Chedi. Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado Roberto Moraes. Deputado Mauro Bragato. Deputado Carlos César. Deputado Sebastião Santos. Deputado César. Deputada doutora Damares Moura. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi sobe a tribuna nesse pequeno expediente para falar pelo tempo regimental de 5 minutos. Continue acompanhando essa transmissão ao vivo do plenário pela Rede Alesp. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, alunos, professores, telespectador da TV Assembleia, eu gostaria de fazer um apelo, senhora presidente, ao Centro Paula Souza, ao superintendente do Centro Paula Souza, né, que tem como responsabilidade organizar as ETECs e FATECs do Estado de São Paulo, para que alterem a portaria 2718 de 2019. Essa portaria tem prejudicado centenas de alunos que se prepararam, que fizeram a prova, o vestibulinho, para ingressar nas ETECs em todo o Estado de São Paulo. E foram impedidos por essa portaria. Eles foram aprovados, estudaram, se prepararam, né? Foi criada uma expectativa, mas, no entanto, em outubro, saiu uma determinação, em cima da hora, de que eles não poderiam efetuar as matrículas. Mas eles já tinham feito isso. Isso aconteceu em outubro, o vestibular foi feito no dia 15 de dezembro, eles foram aprovados, e em janeiro que eles foram, na verdade, informados que não poderiam efetuar as suas respectivas matrículas nos cursos técnicos das ETECs, espalhadas em todo o Estado de São Paulo, porque eles estavam cursando já, ou tinham cursado o primeiro ano do ensino médio em outras escolas, porque eles tinham ou tentado a aprovação ou não no curso técnico, então eles estavam impedidos por conta dessa portaria, né? Mas até então não havia uma informação democratizada, esses alunos, essas famílias não tiveram acesso a essa informação. Não houve divulgação, não houve transparência. O fato concreto é que centenas de alunos estão prejudicados por conta da portaria. Isso não é justo, senhor presidente Gilmar Santos, que esses alunos sejam prejudicados por conta de uma
desinformação, por falta de orientação do Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza tem que rever a portaria e manter a matrícula desses alunos, né, que já estão perdendo o ano letivo. Nós já estamos, né, hoje é dia 5 de março, as aulas já começaram, e os alunos estão numa situação difícil, muitos deles fora da escola, por conta dessa desinformação, por conta de uma falha, aí sim, da superintendência do Centro Paula Souza. Isso não é justo, tanto é que vários alunos, várias famílias entraram na justiça e estão ganhando, estão conseguindo as matrículas através de liminares, como é o caso de Campinas. Lá, uma juíza deu uma causa, ganha para vários alunos conseguiram a matrícula através de liminares. Então, isso vem acontecendo em algumas regiões do Estado. Eu já acionei o Ministério Público Estadual, tenho aqui já há um bom tempo atrás, quando estourou esse caso, eu já fui ao Ministério Público, protocolei, inclusive estou com uma representação aqui em mãos, estou esperando que o Ministério Público Estadual tome providências e faça uma intervenção nesse sentido para garantir que todos os alunos que tenham feito o vestibulinho, as provas, que tenham passado no processo seletivo do ano passado, na prova do dia 15 de dezembro de 2019, que foram aprovados, possam efetuar as suas matrículas nas ETECs espalhadas em todo o estado de São Paulo. Estão fora, foram aprovados, mas estão fora. Isso é um absurdo total. Como eu disse, já tem liminares em várias regiões do estado, já garantindo para alguns desses alunos que eles ingressem já nos cursos técnicos das ETECs. E, como eu disse, o Ministério Público já foi acionado pelo nosso mandato, ele está analisando a nossa representação, então nós esperamos que haja a tomada de providência. Como eu disse, vários alunos estão sem estudar, não estão cursando, né, as ETECs por conta dessa desinformação, por conta dessa decisão que foi tomada sem transparência, sem divulgação. Então, o Centro Paula Souza tem que se responsabilizar e fazer a correção, garantindo a matrícula de todos esses alunos. Nós vamos realizar nos próximos dias uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, vamos chamar os alunos, o Ministério Público, né, vamos chamar o Centro Paula Souza para a Assembleia Legislativa, vai tentar também intermediar a solução dessa gravíssima questão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Carlos Gianazzi. Antes de chamar o próximo orador inscrito para fazer uso da palavra, essa presidência quer aqui anunciar e comunicar a todos os senhores deputados e deputadas desta casa que nós estamos recebendo, na tarde de hoje, os alunos do curso de Direito nas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, da Liberdade. Sejam bem-vindos, acompanhado aqui pela professora Mariana Almeida. Sejam bem-vindos a essa casa. É um prazer recebê-los aqui na tarde de hoje. O próximo orador inscrito, o deputado Sargento Nery, deputada Márcia Lula Lia, deputado Itamar Borges, deputado delegado Olim, deputado Tenente Nascimento, deputada professora Bebel Lula, deputado Gil Diniz, deputado Eno Tato, deputado Ed Thomas, deputada Letícia Aguiar, deputado Coronel Nishikawa. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Deputado Nishikawa, portanto, tem a palavra nesse pequeno expediente. Lembrando que você assiste pela Rede Alesp essa transmissão ao vivo do plenário na TV, no nosso site, al.sp.gov.br, no YouTube. Senhor presidente, colegas deputados, assessorias, ao pessoal da FMU, sejam bem-vindos. Eu vou iniciar a minha fala prestando homenagem ao bombeiro que faleceu em virtude de ter sido vítima de parada cardiorrespiratória no salvamento de soterramento lá no Guarujá. Ontem nós corremos para podermos participar da cerimônia fúnebre. É muito triste, é uma coisa que, sabe, é difícil a gente realmente relatar o sentimento que é nosso.
quando nós saímos de casa, eu estou falando nós, porque eu também fui bombeiro, nós, assim como o pessoal do policiamento de rua, a gente se empenha tanto na ocorrência que a gente esquece até os familiares. Acima de tudo, nós queremos resgatar vidas. Entretanto, nós sabemos que quem está soterrado lá estão mortos. Hoje, atualizados, são 29 mortos, que foram os corpos já resgatados, e 27 desaparecidos que dificilmente estarão vivos. Então, as minhas homenagens ao Cabo Moraes, que foi enterrado ontem, e ainda nós temos um bombeiro soterrado. É difícil a situação lá. Na terça-feira, eu saí correndo daqui para poder ir até o local do desastre. É uma coisa medonha. Subi o morro até o local, próximo do local onde estava o pessoal soterrado. As autoridades têm que tomar consciência de que casas construídas naquelas condições, com a ocorrência de chuva, como está tendo hoje, é morte certa, não tem como se escapar disso. Tem uma camada razoável de terra, abaixo disso são rochas. Com o umedecimento do terreno, ela só faz a escorrer, a deslizar, leva tudo que tiver embaixo. Hoje tem em torno de 20 casas interditadas por lá. Eu tive a oportunidade de subir até o local. É uma coisa que é triste a gente ver. É triste porque nós sabemos que são famílias que têm uma renda muito baixa. Entretanto, as autoridades têm que tomar providência. Instalou no morro, desocupa. Não tem que deixar ocupar o morro. Deixa o morro para as plantas, deixa o morro para as árvores. Não se faz construções em locais em que há morro, principalmente com perigo iminente de deslizamento. A gente foi bombeiro, a gente sabe mais ou menos analisar os riscos que isso acontece. É evidente que, com o tempo, o solo vai ficar umedecido e deslizamento iminente sempre. Nesta casa, no dia da votação aqui da PEC, houve depredações. Eu não acho justo só um lado ficar pagando como estão fazendo. A polícia militar sempre acaba sendo a vítima de quem vem aqui, sobe, fica metendo o pau na polícia. Só que ninguém fala das portas que foram arrebentadas, dos gabinetes que foram invadidos e quebrados. Vários gabinetes aqui foram invadidos. Ninguém fala disso aqui. Só fala que a polícia militar é truculenta. Para se ter uma ideia, eu sou coronel da Polícia Militar. Eu passei na frente dos policiais que estavam aqui do choque, eu os cumprimentei para ver a seriedade deles, nem se mobilizaram. Então, eles trabalham mediante ordem. Se a casa está sendo tomada, assaltada, vão tomar sempre providência, sim. Quero que saibam que a polícia, o bombeiro, está a serviço da sociedade para poder defendê-la, em qualquer circunstância. Não interessa se a gente está sendo... No caso, era para proteger as nossas pessoas físicas que estavam aqui votando. Tem que ter democracia dos dois lados. Se nós somos obrigados a ficar aqui votando, nós temos que ser protegidos, sim. As portas estão aí para impedir mesmo. Isso aqui, essa cerca aí foi colocada porque tem gente que vem depredar, atacar coisa na gente. Nós não estamos aqui para isso, para ser atacado. Obrigado, boa tarde. Dando continuidade aqui à lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, convidamos agora o nobre deputado Coronel Telhada. Coronel Telhada, portanto, tem nesse momento a palavra nesse pequeno expediente pelo tempo regimental de 5 minutos. Continue assistindo a nossa programação ao vivo, direto aqui do plenário Juscelino Kubitschek, pela Rede Alesp.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, assessores e funcionários aqui presentes, a todo o público presente, sejam bem-vindos. Quero saudar a todos que nos assistem pela rede Alesp, saudando sempre nossa assessoria policial militar na figura da Cabo Ana e do soldado Pellegrini. Muito obrigado pelo trabalho dos senhores e senhoras. Eu quero aqui iniciar a minha fala de hoje, dia 5 de março, saudando os municípios aniversariantes. Nós temos 3 municípios aniversariantes na data de hoje. Esses são os municípios de Ilha Cumprida, municípios de Lourdes e município de Ribeirão Bonito. Ilha Cumprida, Lourdes e Ribeirão Bonito. Um abraço a todos os amigos e amigas desses municípios. Contem com o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Hoje, dia 5 de março, também para quem gosta de história militar como eu gosto, que nos segue no Facebook e no Instagram, é o dia da conquista de Castelnuovo. Castelnuovo é uma cidade na Itália que foi conquistada no dia 5 de março de 1945 pela Força Expedicionária Brasileira. Nesse combate, logo após Monte Castelo, vários brasileiros de todas as regiões do país morreram nessas missões. Então, glória aos nossos heróis, sempre lembrando aqui os verdadeiros heróis do Brasil. E sempre digo e repito aqui, viu? Meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis, quando morreram, morreram em combate, defendendo a população. Falando em heróis, em crime, etc., eu quero aqui, mais uma vez, trazer o meu luto, a minha tristeza para a família dos 2 bombeiros. Um foi enterrado ontem lá em Guarujá, e o cabo Batalha ainda está com o corpo desaparecido, possivelmente já morto, né, depois de 2 dias soterrados. A gente quer respeitar a família, mas é uma situação que, infelizmente, acho que não há mais como esperar que essas pessoas estejam vivas. 2 policiais militares, bombeiros militares, que morreram por estar salvando outras pessoas. Morreram em serviço. Gozado que quando eu fico vendo essas imagens na televisão, aí eu penso, gozado, nessa hora ninguém vem falar da truculência da polícia, nessa hora ninguém vem falar da polícia fascista, nessa hora ninguém vem falar da polícia, enfim, absurdos que falam da polícia. Porque na hora que tem o perigo é a polícia que vai, é o bombeiro que vai. Enquanto todo mundo corre do fogo, corre do desabamento, corre do tiro, a polícia corre contra o fogo, corre contra o criminoso que está atirando, corre contra o desabamento para salvar as pessoas. E mesmo assim é obrigado a ouvir as besteiras, para não falar uma palavra mais pesada, que se ouve diariamente em todo o Estado brasileiro. Eu digo, qualquer um que vem aqui falar o que não deve da polícia, eu de imediato tenho certeza que eu virei defender a nossa polícia, porque não é justo o que as pessoas querem imputar a nós. O coronel Nishikawa acabou de falar aqui do que houve aqui nessa Assembleia, os crimes que aconteceram, a depredação, a falta de respeito, o ataque a policiais militares. Nós estamos aí com o cabo Robson machucado ainda, isso ninguém... Eu não vi nenhum jornal citar isso. Nenhum. Aliás, a única foto que esse maldito jornal pôs, que é da Rede Folhas, ou Agora, foi a foto de um policial atirando com elastômero, que é a bala de borracha. Isso eles colocam. Agora os policiais o pessoal tacando cano na polícia não passa, o pessoal depredando, atacando a tropa, ninguém passa, o pessoal invadindo a Assembleia, machucando o policial militar, jogando uma policial feminina no chão, ninguém fala. Eu acho gozado que o pessoal da esquerda é louco para falar que se preocupa com as mulheres, né? Ai, as mulheres sensíveis, não sei o que e tal. Agora, quando uma policial mulher é atacada, Cabo Ana, ninguém se preocupa. Parece que a senhora não é mulher, porque a senhora está fardada, parece que a senhora não é mulher. Nós, policiais militares, parece que não somos humanos. Então, toda vez que desculpem o termo, eu vou ser bem... Se algum idiota vier falar o que não deve, vai ouvir que não deve também. É no mesmo naipe. Simples assim. Falando em crime, eu quero aqui parabenizar a Polícia Federal, que prendeu o senhor Astério Pereira dos Santos, que é procurador aposentado no Ministério Público do Rio de Janeiro, foi secretário nacional de Justiça, capitão Conte. Olha aqui o naipe do secretário nacional de Justiça, do governo Michel Temer, e secretário estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, na gestão da Rosinha Garotinho. Ou seja, eles põem o lobo para tomar conta das ovelhas, né? Põe um cara que está envolvido num monte de coisa para ser secretário de Administração Penitenciária. Ele foi preso por várias suspeitas de pagamento de propina, lavagem de dinheiro, e também ajudou na fuga do empresário Rei Arthur, que é o Arthur César de Menezes Soares Filho.
segundo consta, está envolvido em várias falcatruas, entre elas compras de votos para a eleição do Rio de Janeiro na sede da Olimpíada de 2016. Imagina quanta grana rolou nisso aí, né? Esse esquema também beneficiaria, olha só que absurdo, segundo a Polícia Federal, o esquema também beneficiaria integrantes do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ou seja, as pessoas que têm a obrigação de auditar, de fiscalizar as contas públicas, também envolvidas em falcatruas. É muito difícil. O Brasil, infelizmente, ele já começou errado lá atrás na colonização. Quem gosta de história é só estudar que vai ver que começou tudo errado. E até hoje nós temos essa pecha da corrupção, do desvio do dinheiro público, mas isso tem que acabar, tem que mudar de uma vez por todas. Só para encerrar, senhor presidente, eu quero aqui agradecer ao prefeito da cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, porque ele cancelou o show daquele cidadão chamado Igor Canário, aquele tranqueira, que é deputado federal, mas é um tranqueira, que ofendeu a Polícia Militar da Bahia durante o Carnaval. Parabéns ao prefeito por ter tirado esse tranqueira. Só para saber, viu? O show dele, que foi cancelado, e seria os 183 anos da emancipação da cidade no Recôncavo Baiano, o show dele seria pago com dinheiro público, dinheiro do município. Ou seja, hospital abandonado, escolas com problemas, segurança abandonada, e o cara pagando show de pilantra com dinheiro público. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Douglas Garcia, deputado Vinícius Camarinha, deputado Jorge Luza do Carmo, deputado Márcio da Farmácia, deputada Adriana Burgo, deputado Adalberto Freitas, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Caio França, deputado Conte Lopes. Lembrando mais uma vez, telespectador, que temos 2 expedientes nesse momento. O pequeno expediente, que vai até às 3h30 da tarde, e o grande expediente, que começa a partir daí, a partir das 3h30, e os deputados têm um tempo maior de 10 minutos para sua fala. Neste momento, o deputado Conte Lopes tem a palavra pelo tempo regimental no pequeno expediente de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, públicos que acompanham da Tribuna da Assembleia, também quero aqui me solidarizar com os bombeiros, as famílias dos bombeiros que acabaram perdendo a vida, né? O que demonstra que os policiais, como o Corpo de Bombeiros, o pessoal, está sempre aí lutando e defendendo a sociedade. Queria falar também o que aconteceu nessa casa, porque, na verdade, não foram os funcionários públicos que provocaram tudo aquilo, né? Foi uma militância e coordenada, porque a maior parte dos funcionários públicos, as professoras, por exemplo, estavam nas suas salas de aula. Os policiais, delegados, investigadores, escrivães, estavam nas suas delegacias por esse estado afora, né? Da mesma forma, os médicos, as enfermeiras, que foram, sim, prejudicados, como todos foram prejudicados. Você aumenta uma alíquota, obviamente o cara é prejudicado, né? Estavam exercendo suas atividades. Então é bom a gente, eu estou até falando isso, porque hoje eu ouvi o governador João Dória fazendo festa lá no Palácio, né? 40 milhões, olha, prestigiamos 44 milhões, eu acho um discurso idiota isso, né? O servidor público, certo, é esses 44 milhões mesmo. E outro, ele prestou concurso público. Quando eu entrei na Polícia Militar, em 67, eu prestei um concurso público para ser soldado da Polícia Militar. Quando eu fui para o Barro Branco, eu também prestei um concurso público para o Barro Branco. Como faz o investigador, o carcereiro, o delegado, a enfermeira, todo mundo presta concurso público, a professora. E é evidente também, volto a colocar, porque a gente vê comumente governantes elogiando os que contratamos não sei quantos professores. Quantos policiais militares entraram, vão lá, fazem festa. Pô, esse cara vai ficar velho como a gente ficou também, né? Se ele não morrer, ele vai aposentar. Aí vão dizer o quê? Que ele está infracionando o Estado. É brincadeira isso, né? Acho que é um discurso meio... Eu não voto contra funcionário público. Isso aí, volto a repetir. Sou funcionário público há 52 longos anos. Então, se vota em mim, não vota em mim, é outro problema. É uma questão de consciência. É uma questão minha. Então eu não voto. É aumento de 0,01%, eu voto favorável. Certo? Se for tirar alguma coisa do funcionário público, eu sou contra. Acabou.
É simples. Né? Vejo absurdos aqui. Os funcionários dessa casa receberam R$ 3.200, tiveram que devolver o dinheiro. É uma pressão de R$ 3.200. Pô, tem desembargador, não sei o quê. Os caras ganham 100 e tantos mil por mês, aí ninguém fala nada. O coitado do funcionário da casa teve que dever, fizeram uma pressão aqui, os próprios deputados, para que devolvesse R$ 3.000. A Câmara Municipal receberam. Alguém tirou o dinheiro da Câmara Municipal? Aliás, que tem muito mais vantagem lá do que cá. E eu fui de lá também, né? Fui 6 mandatos aqui, fui 2 lá. Lá tem. Não é igual aqui, não, que um quer matar o outro. Que é o contrário, né? O funcionário público tiveram que devolver 3.200 na tacada só. Eles não pediram nada para ninguém. Se eles houvessem pedido, até tudo bem. Ministério Público, Poder Judiciário. Ninguém pediu nada. A casa, que é um poder legislativo do Estado de São Paulo, judiciário, executivo, que é o governador, né? E é essa casa aqui. Não tem autoridade para conceder R$ 3.200 de abono para os funcionários? E eu pergunto, como é que a Câmara Municipal concedeu e segurou? Será que os vereadores são mais fortes e eficientes que aqui? Deve ser, né? Deve ser. Talvez seja mesmo, né? Tem mais poder político até. Né? E aqui não, fica um querendo matar o outro, uma briga desgraçada, e é isso. O funcionário público é colocado como inimigo público número 1. Como se ele estivesse roubando. Né? A professora da escola está roubando alguém. E também não estava aqui, não. Ele não estava aqui, ele não estava quebrando nada. O investigador de polícia, o carcereiro, o PM também. Mudou. A lei agora é federal. É federal porque está o Bolsonaro lá. Sai o Bolsonaro, vai um cara dar uma penada, volta tudo para cá também. Janazzi. Quantas vezes... Eu mesmo já fui julgado... Quando meus tiroteios na PM, eu era julgado pela Justiça Comum. Aí, em 70, eu passei a ser julgado pela Militar. Depois, eu comecei a ser julgado pela Militar e pela Comum. Depois, como deputado, eu fui julgado pelo Pleno. 25 vezes. Tiroteio com bandido. Vamos colocar aqui, né? Tiroteio com bandido, minhas ocorrências, né? E, no final, voltou tudo para a Justiça Comum. Qualquer envolvimento policial vai para a Justiça Comum. Você não impede que alguém faça uma documentação lá, ou uma lei, e no outro dia vai lá, vota e aprova também, como a gente aprova aqui. Então fica aí as nossas colocações. Não voto contra funcionário público, independente do governador fazer festa ou não contra o funcionário público. Né? Ele tem condição de devolver o salário dele. Ele é multimilionário, então ele pode devolver. Pode ver até muito mais que o salário dele. Agora, o funcionário público não pode, né? Devolver, às vezes, R$100 que faz falta no bolso dele. Por isso que eu voto favorável também a 5% de aumento para o PM. Que o PM vai aproveitar. Uma feira ele vai fazer com os 5% que ele ganhou. Se é o que chega aqui, eu não posso, como deputado, aumentar, né? Eu posso votar. Obrigado. Obrigado, novo deputado. Com a palavra, o deputado Rodrigo Gambale, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Major Meca. Pode botar direto no WhatsApp. Lá embaixo, tu vai subir. Nesse momento, para o uso da palavra na tribuna, o deputado Major Meca, ainda dentro do pequeno expediente, com 5 minutos pelo tempo regimental para sua fala. Uma boa tarde, senhor presidente, senhoras, senhores deputados, nossos funcionários, nossos irmãos da galeria. Deputado, o senhor imagina eu olhar para o senhor e achar que a sua gravata não é mais necessária, então hoje eu retiro a gravata. Amanhã eu acho que o sapato não é necessário, eu retiro o sapato. No outro dia eu venho, retiro a meia. No outro dia eu venho e retiro o blazer. Daqui a pouco o senhor está pelado. Foi o que aconteceu aqui, o nosso último exemplo. Não tem problema nenhum, vamos aprovar a Previdência. São só as incorporações que serão perdidas sem problema. Não, é pouca gente, não tem problema algum. Esse processo sistêmico de destruição, de desconstrução das polícias em São Paulo, ela já acontece há vários anos.
E isso vem definhando, vem consumindo o nosso pessoal de forma avassaladora. É só ver os números de policiais mortos, suicídios e daí por diante. Isso teve início lá atrás, quando tiraram nossa farda CAC, quando pintaram nossas viaturas de branco, colocaram o brasão de rota bem pequenininho lá no Paralama, movimentaram, transferiram todos os oficiais, praças, o capitão Conte Lopes, que está aqui à época, foi transferido, movimentado. Nossos policiais que enfrentavam o crime eram rigorosamente punidos. Eu cheguei a fazer 8 horas de patrulhamento dentro do metrô, dentro do vagão, 8 horas. Santana, Jabaquara, Jabaquara, Santana. Santana, Jabaquara, Jabaquara, Santana. Por 8 horas. Eu e mais vários policiais, que sempre fomos aguerridos. O Coronel Telhado sabe disso. Ele foi um dos oficiais que inaugurou o PROAR na época. Rigorosas punições para quem trabalhava. Um sucateamento fora do comum das nossas unidades. Até hoje, funciona assim. Eu comandei companhia, onde nessa companhia tinha um efetivo de 120 policiais, deputado. No alojamento cabia 3. Era uma privada para 120 policiais. Não tinha um espaço adequado para policial feminina. E essa companhia eu assumi no 16º Batalhão do Coronel Alencar, que hoje é subcomandante. Ele se recorda disso que eu estou falando. Os nossos salários foram se tornando cada vez mais parcos, mais pequenos. A paridade sendo rompida. Eu cheguei, quando eu era tenente, falaram para nós assim, olha, o governo sobrou um dinheirinho e o governo quer valorizar o pessoal que está na ativa trabalhando. Então nós vamos dar um auxílio localidade. É só para o pessoal da ativa, é só o que tem, mas o pessoal da reserva não tem dinheiro para todo mundo. Nos ludibriaram e assim vem até hoje a desconstrução da nossa polícia. A mídia, com um trabalho intenso de demonização dos policiais, desconstruindo a autoridade. O policial chega em ocorrência, é recebida pedrada, paulada, tiro. Essa semana aqui, uma policial foi arremessada ao solo, fardada. Ninguém aqui, tirando os policiais militares, sabe o que é você fardado, ser arremessado ao solo com todo mundo assistindo. Ninguém sabe o que é essa vergonha. Para nós é desmoralizante uma situação dessa. E é o que nós atravessamos. Ontem, para quem ouviu uma entrevista do vice-governador na Jovem Pan, ele citou que o atual governo enxerga o adicional de quinquênio e a sexta parte como um benefício que não atende o critério de meritocracia. Com qual regra é feita essa mensuração? Será que o cabo Batalha, que está 3 dias soterrado embaixo da lama, salvando uma criança, estaria dentro desse critério? Será que o cabo Moraes, que foi enterrado ontem, também vítima do deslizamento, salvando uma criança, estaria nesse critério? Será? Pergunta para a esposa, para o filho de 15 anos do cabo Moraes, que ontem falou que meu pai sempre falava que se no dia que ele morresse, que ele estivesse fazendo o que ele mais gosta de fazer, salvando vidas. Fala para essa família qual é o critério de meritocracia adequado para esse tipo de profissão. Então, fica aqui a minha chamada à lucidez da nossa bancada da segurança pública, coronel. Capitão Conte, nós que combatemos o crime junto em São Paulo, arriscamos nossas vidas. E o senhor foi baleado. Eu me lembro quando eu passei a madrugada na rua do senhor, fazendo a segurança do senhor e da sua família, porque o senhor tomou 11 tiros do PCC. Eu lembro disso, acompanhei o senhor e a família na igreja, e nós assistíamos à missa junto, fazendo a segurança do senhor. E hoje, nós precisamos estar unidos aqui nesse plenário, porque nós temos que obstruir todos os projetos do governo que aqui chegar.
enquanto não tratar com dignidade os policiais do estado de São Paulo, enquanto não se fizer cumprir com seu compromisso de governo, compromisso de campanha de valorização, e não esse marketing inútil que está moendo com os nossos homens e mulheres. E faço um alerta, Para viu? a conclusão, deputado. Para a conclusão, senhor presidente, não se serve a Deus e ao diabo. Com a palavra, deputado Rodrigo Moraes, deputado Reinaldo Augusto, deputado Castelo Branco, deputada Isa Pena, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Dirceu Dalben, deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado Teonílio Barba Lula, deputada Analice Fernandes, deputada Alici Brandão, deputada Beth Lula Saão, deputado Rafael Silva. Passamos à lista suplementar com o deputado Léo Oliveira, deputado delegado Olim, deputada Márcia Lula Lia, deputado Mauro Bragato, deputado Tamar Borges, deputada Janaína Pascoal. Continue acompanhando essa transmissão ao vivo aqui da Rede Alesp, da sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 5 de março de 2020. Neste momento tem a palavra, pelo tempo regimental de 5 minutos, no pequeno expediente, a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que vieram nos honrar com suas presenças, as que nos acompanham à distância. Renovo também meus sentimentos a todas as vítimas, né, dos desabamentos, dos soterramentos, das chuvas de Santos. Faço uma ressalva, né, um destaque especial aos bombeiros. Realmente são perdas que nos comovem muito. Acredito que não haja profissionais, né, mais reconhecidos e mais amados do que são os bombeiros. Então ficam aqui os meus sentimentos para todas as famílias, né, das vítimas, em especial as famílias dos bombeiros falecidos em salvamento. Também gostaria de fazer uma referência ao que aconteceu na casa. Não sei qual foi o colega que me antecedeu, talvez o coronel Telhada, que destacou, e essa é a minha visão também, coronel, que a imprensa divulgou como se a casa tivesse, vamos dizer assim, retalhado, submetido, funcionários públicos, manifestantes. E o que houve aqui foram muitos crimes. Tanto é assim que há funcionários da casa que estão com sequelas psicológicas, né? Há funcionários que ainda hoje estão com medo de ficar na casa, com crises de choro. Então, é muito complicado quando os fatos ocorrem de uma forma e são reportados de outra. Quem esteve aqui nesse período todo sabe o que foi que aconteceu. Eu li um texto hoje, eu não me recordo em qual jornal, dizendo que a culpa do que aconteceu foi do presidente da casa, né? Eu concorri à presidência contra o atual presidente. Eu poderia aproveitar, né, muito embora não seja do meu feitio, para querer responsabilizar o presidente, mas foi nítido que o presidente só fez, né, o que o regimento permite. Entendo, inclusive, que antecipar a sessão extraordinária foi uma medida para tentar amenizar o ataque que vinha sendo organizado, né, que já tinha sido diagnosticado, detectado e, infelizmente, inflamado por parlamentares da casa, o que, a meu ver, poderia gerar, inclusive, responsabilização. Então, o presidente, ao antecipar a sessão extraordinária, ele só tomou uma providência para evitar, né, os danos que já foram muitos. Então, era impossível dar seguimento aos trabalhos, trazendo segurança, e eu não estou falando só dos parlamentares, eu estou falando de todos os funcionários desta casa. Seria impossível trabalhar se o choque não tivesse sido chamado. O choque só foi chamado porque quem veio aqui não veio para acompanhar, não veio para debater, veio para quebrar, veio para destruir, veio para confrontar, veio para colocar medo nas pessoas. Então, assim, essa verdade precisa ser dita. Porque até quando a gente vai fingir que as coisas não aconteceram como aconteceram?
Então, eu acho que isso é muito importante, inclusive, que haja hoje no plenário deputados que votaram a favor e contra a reforma, mas que conseguem, né, reconhecer o que foi que aconteceu aqui. Foi grave, né? Foi muito grave. Apoio aqui o Coronel Telhada quando faz a sua crítica, né, ao pagamento de shows. Eu entendi que Vossa Excelência falou de uma situação pontual, mas entendo que é importante trazer o pagamento de shows de artistas com dinheiro público. E reitero meu pleito a todos os colegas que apoiem o projeto de lei que eu apresentei aqui no início deste ano, assim que abriu a legislatura. Peço que apoiem. A gente, por meio do projeto número 7 de 2020, nós proibimos utilizar recursos públicos no pagamento de shows, né, de patrocínios, de eventos, porque não é possível, com todas as carências, né, que o nosso Estado tem, que o nosso país tem, e todo dia nós temos resultados dessas carências muito visíveis, né, vídeo que aconteceu em Santos nos últimos dias. Não é justo que nós gastemos dinheiro público, e aconteceu em Santos, mas tem problemas no Nordeste, tem problemas no Rio, gastemos dinheiro público com o supérfluo, né? Não tem justificativa. Então, eu apoio também nesse ponto a fala do coronel, os colegas que me antecederam, né, pedindo encarecidamente aos parlamentares da Casa, que, quando não estiverem dispostos a debater uma questão no mérito, não lancem mão do expediente que me parece inaceitável de insuflar a população para vir aqui e esconder a não realização de um trabalho. Porque é digno votar sim, é digno votar não, é digno abster, mas não é digno fazer o que foi feito aqui dentro dessa casa essa semana. Eu vou voltar, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, deputada professora Bebel Lula. Deputado Carlos César. Oi. Senhor presidente, deputado Gilmaci Santos, senhoras e senhores deputados, público que nos acompanha aqui nas galerias da Assembleia, aqueles que também nos assistem pela rede Alesp. Senhor presidente, eu quero aqui me somar, dando toda a minha solidariedade, todo o meu sentimento para as famílias que sofrem na cidade de Santos, na cidade do Guarujá, também lá em São Vicente, a ausência dos seus familiares, mais uma tragédia que ocorreu por conta das chuvas, e também me somo aqui a dor das famílias desses valentes bombeiros, soldados, cabos que estavam ali para salvar vidas e acabaram perdendo a sua vida, e fica aqui todo o meu sentimento, a minha oração por essas famílias enlutadas. Senhor presidente, eu quero aqui, nessa tarde também, chamar a atenção de algo que para nós é muito caro e que suscitou uma expectativa extremamente positiva na cidade de Sorocaba, que era a questão do programa TIC, Trem de Passageiros, Trem Intercidades, Trem de Passageiros, que acontece nas cidades aqui do interior, e havia uma expectativa que Sorocaba seria contemplado na linha 8 Diamante, e ocorre que, ultimamente, nós recebemos a informação via o jornal Cruzeiro do Sul, a Rádio Cruzeiro do Sul, em Sorocaba, de que isso não iria acontecer. Eu quero, mais uma vez, reiterar aqui todo o ganho que se pode ter ao ter um transporte econômico, seguro, que é o transporte de trem, socioambiental, além de ser custo reduzido, também não poluente, além de colaborar também com a segurança, porque é claro que o trem traz muito mais segurança para os seus usuários. E além também de desafogar a rodovia Raposo Tavares, rodovia Castelo Branco, as marginais, enfim, havia todas as expectativas. Hoje, diariamente, senhor presidente, saem dezenas e dezenas de ônibus fretados que traz trabalhadores aqui para a região de São Paulo, para a Grande São Paulo, para trabalhar. E tinham a esperança
de que isso acontecesse com maior brevidade. Eu quero lembrar que essa é uma luta que nós travamos aqui desde o meu primeiro mandato. Já em 2011, 2012, nós tivemos audiências em Sorocaba. À época, o prefeito de Sorocaba ainda era o prefeito Vitor Lippe, né, com o Jurandir, que era o presidente da CPTM, e também o Silvestre, que trabalhava ali. Fizemos diversos estudos. Enfim, havia todo o encaminhamento para que isso ocorresse de forma célere. E agora tivemos essa triste notícia de que isso não vai acontecer. Eu quero lamentar e aproveito esse espaço aqui para sensibilizar não só o governador João Dória, que enxerga Sorocaba como uma cidade de mais de 700 mil habitantes, o 8º maior mercado e potencial de consumo do país, né, uma região com mais de 2 milhões de habitantes ali no entorno. Sorocaba é uma cidade importante e que poderia ter essa acessibilidade também do secretário Alexandre Baldi, que é uma pessoa extremamente competente, né, eu conheço pessoalmente e espero poder sensibilizá-lo para que isso ocorra com a maior brevidade possível. Apenas, senhor presidente, para relatar que hoje é quinta-feira, e eu vi meus colegas que me antecederam falando dos acontecimentos desta semana. A gente lamenta muito, né, alguém já disse, deputada Janaína Pascoal, eu posso não concordar com o que dizes, mas morrerei e defenderei até a morte o direito de dizer. A democracia é essa, é isso. Nós temos que aqui, e aprendemos, eu estou no meu 5º mandato parlamentar, respeitar as diferenças. Respeitar quando alguém pensa diferente de mim. Mas eu não posso atacar a moral dessa pessoa, eu não posso usar de instrumentos não republicanos, como é o apedrejamento, a destruição de patrimônio público, enfim, o vandalismo, a intimidação. Isso nós não podemos admitir. Eu quero aqui reconhecer o trabalho da Polícia Militar, que faz um trabalho sério. As pessoas, nós lutamos aqui com aquilo que nós temos de melhor, com a nossa voz, com o nosso intelecto, enfim, com o nosso físico, mas eles defendem com a própria vida. Eles juram fidelidade com a própria vida. Eles saem de casa para trabalhar, deixam seus filhos, sua esposa, seu marido, enfim, com a esperança de poder voltar. E chegam para enfrentar tantas coisas, e não bastasse os bandidos, as lutas que enfrentam na rua, também ainda muitas pessoas que não veem esse trabalho de forma séria. E aí, quando a gente vê pessoas que não reconhecem o trabalho que foi feito aqui, que garantiu que nós pudéssemos fazer uma votação, ainda que teve a imensa maioria, é bom lembrar, né, 2/5, 57, mais de 57 deputados, ou melhor, 59, 57 na primeira e 59, decidiram pela aprovação. E essa vontade tem que ser respeitada. Isso é democracia, é se respeitar a vontade da maioria, respeitando as minorias, mas não querendo usar de instrumentos intimidatórios, falácias e, principalmente, a mentira, aquilo que não condiz com a verdade. Apenas isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o deputado Carlos Gianazzi. Você continua acompanhando a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária desta quinta-feira, 5 de março. Senhor presidente, de volta a esta tribuna no dia de hoje, primeiro eu quero registrar a honrosa presença aqui do presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Prisional, Fábio Jabá, né, com várias outras pessoas que foram aprovadas, inclusive, em concursos públicos da Secretaria de Administração Penitenciária, né? São trabalhadores que foram aprovados para ingressarem no sistema prisional. E o presidente do sindicato, Fábio Jabá, está aqui trazendo essa discussão sobre a necessidade urgente da chamada de todos os aprovados para o sistema dos concursos do sistema prisional. Me trouxe aqui pelo menos 4 concursos, né? O de ASP, de 2014, de AEVP, também de 2014, os concursos da área técnica, de 2018, e de ASP, também, de 2017. São vários concursos, não há chamada. Há muitos anos que nós estamos denunciando isso, inclusive o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já num dos seus pareceres em relação à aprovação das contas do governador Alckmin, ainda já fez esse destaque, essa observação, dizendo que há um déficit enorme de funcionários no sistema prisional. Além da superlotação, um déficit de
funcionários em todas as áreas do sistema prisional. E mesmo assim o governo não vem fazendo a chamada desses aprovados. Então, eu quero aqui aproveitar da tribuna da Assembleia Legislativa, senhor presidente, para fazer um apelo ao governador Dória, ao secretário de Administração Penitenciária, para que seja feita a chamada imediata de todos os aprovados, porque é impossível, né, o funcionamento do sistema prisional nessas condições, sem funcionários, com superlotação, uma sobrecarga enorme para os servidores que estão hoje na ativa, que estão adoecendo, inclusive, no local de trabalho. E queria também parabenizar o Jabá, que esteve na mobilização contra a reforma da Previdência, né? E o que nós assistimos aqui, Fábio Jabá, foi um massacre violento e sanguinário contra os servidores. Um massacre jamais visto na Assembleia Legislativa. Porque eu já vi tropa de choque fora da Assembleia Legislativa, massacrando os servidores, os trabalhadores, os movimentos populares do lado de fora. Agora, pela primeira vez, eu vejo a tropa de choque entrando dentro da Assembleia Legislativa, né, e reprimindo, espancando, jogando gás lacrimogênio, spray, atirando com balas de borrachas em servidores, em professoras, em enfermeiras, em bombeiros, em escreventes, em oficiais de justiça, em defensores públicos que estavam aqui, procuradores do Estado. Vários trabalhadores foram aqui agredidos fisicamente e moralmente pela tropa de choque da Polícia Militar, não pelos policiais aqui da Assembleia Legislativa, né, mas pela tropa de choque que foi acionada covardemente, eu já disse aqui, pelo deputado Cauê Macris, que é o presidente. Ele é o responsável por esse massacre. Foi um massacre e nós não vamos aceitar aqui criminalização de servidores públicos. Os servidores estavam aqui democraticamente fazendo a luta justa contra um outro massacre que estava acontecendo, que era o massacre da retirada de direitos previdenciários, o confisco salarial, o confisco previdenciário de direitos previdenciários, o desmonte da nossa previdência estadual. Por isso que os servidores estavam aqui. Teve algum excesso aqui, outro ali, isso não justifica uma repressão brutal. Diversos professores foram machucados, saíram daqui feridos, alguns espancados, inclusive. Nós estamos fazendo já um dossiê, preparando aqui, fazendo uma apuração, montando um dossiê. Nós estamos acionando, nosso mandato vai acionar o Ministério Público Estadual. E nós vamos responsabilizar o presidente da Assembleia Legislativa. Foi ele que acionou a tropa de choque. Poderia ter buscado outro caminho de conciliação, de diálogo, até porque essa reforma foi aprovada a toque de caixa, né, com sessões extraordinárias às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, em estado de sítio. A Assembleia Legislativa ficou sitiada pela Polícia Militar, pela tropa de choque, a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, o Parlamento Paulista, né, é a casa da cidadania. Então, nós somos inquilinos aqui, nós deputados e deputadas estamos de passagem. O povo estava aqui na Assembleia Legislativa e foi expulso, foi espancado dentro e fora da Assembleia Legislativa. Então, nós queremos providências, nós queremos que o Ministério Público faça uma profunda investigação, né, e responsabilize os culpados por esse massacre contra os servidores. Repito, nós não vamos aceitar agora querem desviar a atenção, desviar o foco, agora criminalizando os servidores que foram já prejudicados na reforma, né, que diminuiu a pensão por morte para 60%, né, que elevou a idade mínima para aposentadoria. Então, milhares de servidores foram prejudicados com a reforma e foram também aqui espancados, eu diria, aqui, não só fisicamente, mas moralmente, pela tropa de choque, acionada pelo presidente da Assembleia Legislativa, que conduziu todo o processo de uma forma extremamente autoritária. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, a deputada Janaína Pascoal.
Você acompanha a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária desta quinta-feira, 5 de março de 2020. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, vai ocupar a tribuna agora pelo prazo regimental. Obrigada, senhor presidente. Renovo meus cumprimentos. Na parte em que o deputado Gianazzi solicita encarecidamente que todos os aprovados nos vários concursos para a SAP sejam chamados, né, eu concordo, né, 100%, reforço. Inclusive, eu não tenho certeza de cor se eu fiz o ofício para todos esses 4 editais, deputado Gianazzi, mas eu me lembro que fiz para 2 ou 3 e tive algumas respostas respeitosas, é verdade, mas pouco convincentes, porque não é possível, né, admitir que o concurso seja feito, que as pessoas sejam aprovadas e que nós corramos o risco do concurso caducar e tenhamos que fazer um novo concurso, né, onerando o Estado e causando frustração de expectativas às famílias dos aprovados, aos próprios aprovados. E nós que nos dedicamos ao sistema prisional sabemos o tanto que esses funcionários são necessários. Não só aqueles funcionários que lidam diretamente, né, que a gente chama de funcionários tipicamente do sistema prisional, mas também os funcionários que trabalham na parte do apoio. Eu recebi algumas comissões aqui dos funcionários da área de saúde dentro do sistema prisional, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais. Também esses quadros estão defasados. Então, eu reitero aqui o pleito, me uno ao deputado Gianazzi, pedindo ao governador, ao vice-governador, ao secretário da pasta, que convoque essas pessoas corretamente aprovadas. Eu aproveito esses 3 minutos, Excelência, para dizer o seguinte: eu tenho recebido muitas mensagens de natureza individual. O funcionário público, que é natural que, quando ocorre uma reforma tão grande, fique com dúvidas, ele manda um e-mail, ele manda um WhatsApp, ele faz um telefonema, trazendo a sua situação pessoal, para que eu faça uma análise, dê uma orientação. E é muito difícil, quero fazer isso aqui, dizer isso aqui publicamente, é muito difícil, não só pelo tanto de assuntos, né, que nós temos para tratar, terminou a reforma, já entraram outras pautas. É muito difícil conseguir responder um a um e, mais ainda, analisar situação individual por situação individual, né? Porque eu corro o risco, inclusive, de responder deixando de considerar algum aspecto da individualidade daquele funcionário que poderá ser levado em consideração a seu favor. Então, eu solicito que todos os funcionários que estejam com dúvidas, que procurem, né, os RHs do seu órgão, que procurem uma assessoria, seja na pasta ou no órgão, na entidade a qual estão vinculados, procure a ajuda de um colega advogado, né? Eu acho que não é seguro, né? Talvez não seja o meu papel, e eu também não vou dar conta, a verdade é essa, de responder a todas as solicitações. Então, o que eu vou tentar fazer nessas próximas sessões, né? Contando, amanhã eu tenho evento fora, mas hoje, segunda, contando que nós teremos aí um período de um pouco mais de tranquilidade, espero. Eu vou tentar pegar aquelas dúvidas que são muito repetidas, né? Dúvidas que atendem a um grupo, uma categoria, e vou comentar essas dúvidas aqui nos meus momentos de fala. Então, por exemplo, um ponto que surgiu e que realmente o texto é uma matéria previdenciário, é uma matéria muito árida. Direito previdenciário é árido mesmo para quem estuda direito. A pessoa que não estuda direito vai ter ainda maior dificuldade de compreender. Por isso até que foram necessárias muitas reuniões, muitas mesmo, com o pessoal da SPPrev, com os técnicos aqui da casa. Mesmo ontem, depois da reforma aprovada, né, eu, o Tenente Nascimento, o deputado Sargento Nery, deputado Sargento Nery, nós fomos lá, pedimos ao doutor Rodrigo, mais o doutor Glauco, que fizesse uma conferência com a SPPrev, para que nós conseguíssemos sanar as dúvidas, né, das pessoas. Então, houve uma situação pontual
que eu gostaria de comentar aqui. Nossa, vai acabar meu tempo, presidente. É melhor pedir outro ou continuo agora? Uma comunicação dá para enquadrar? Oi? Então, pois não, eu volto no 82 para poder explicar. Senhor presidente. Só um minuto, deputado. Neste momento estamos encerrando o pequeno expediente e passamos ao grande expediente pela ordem do deputado Carjanazzi. Gostaria de utilizar a tribuna pelo artigo 82, pela liderança do pessoal. É regimental e tem Vossa Excelência o tempo regimental, podendo usar a tribuna. Encerramos o pequeno expediente e, a partir desse momento, os parlamentares têm 10 minutos para a sua fala. Senhor presidente, eu quero aproveitar ainda antes do encerramento da sessão de hoje de fazer um apelo à Secretaria Estadual de Educação, secretário Rocieli, conhecido como agora Rocieli Ventralbe, porque ele está criando um verdadeiro caos na rede estadual, que ele faça, senhor presidente, também a abertura do processo de remoção para os agentes de organização escolar. Primeiro, que não fez no ano passado, nem para o magistério, nem para os agentes de organização escolar e nem para os gestores, supervisores e diretores das nossas escolas. Então, deveria ter feito isso no final do ano passado, né? Aí não foi aberto o processo de remoção. Agora, no início do ano, ele abriu o processo de remoção, né? Anunciou o processo de remoção para os professores e os especialistas em educação, mas não abriu para os agentes de organização escolar, que são servidores importantes, estratégicos para o funcionamento das nossas escolas. Sem eles, as escolas não abrem, as escolas não funcionam. Esses servidores são discriminados pelo governo, pela Secretaria da Educação, do ponto de vista salarial, do ponto de vista funcional, do ponto de vista das condições de trabalho, do ponto de vista da jornada de trabalho, e algo que nós estamos denunciando há muitos anos aqui, né? E, no entanto, foram vítimas até agora, recentemente, senhor presidente, de um curso, eu até denunciei, trouxe um vídeo aqui que foi apresentado para os diretores que estão ingressando, houve um concurso, os diretores ingressaram, e eles passam por um curso de capacitação, de formação, por um setor da Secretaria da Educação. E num dos vídeos de formação para os diretores ingressantes, né, existe uma cena lamentável, execrável, né, punindo e criminalizando os agentes de organização escolar, né, uma cena difamatória contra agentes de organização escolar, que eu denunciei aqui, e nós exigimos que a Secretaria da Educação tire esse vídeo do ar e faça uma retratação pública junto aos agentes de organização escolar. Mas o fato é que eles são penalizados de várias maneiras. Um agente de organização escolar tem um salário de R$1.000 por mês, e com uma responsabilidade imensa. Ele é o responsável pela segurança das escolas, pela disciplina, na hora do pátio, na hora do intervalo, na entrada, na saída. Ele que faz os registros e os apontamentos da vida funcional dos professores, aliás, de todos os servidores da escola. Ele que faz também o registro da vida escolar de todos os alunos. Enfim, é um servidor muito importante, que, como eu disse, sem ele a escola não funciona. Mas, além de todo esse processo que eu estou dizendo aqui, de discriminação, de boicote às reivindicações desses servidores, agora o governo não abriu o processo de remoção. Nós ouvimos dizer que o governo queria abrir para que eles tivessem remoção por diretorias de ensino. Isso é um absurdo total. O agente de organização escolar tem que ter acesso à remoção por escola, né? Então, senhor presidente, quero aproveitar a minha última intervenção de hoje para apelar ao governador Dória e ao secretário estadual de Educação para que seja aberto imediatamente, em caráter de extrema urgência, o processo de remoção também para os agentes de organização escolar. Muito obrigado, senhor presidente. E que cópias do meu pronunciamento sejam encaminhadas para
o secretário estadual de Educação. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado. A Pela ordem, presidência senhor recebe aqui o pedido de Vossa Excelência e será encaminhado nos termos regimentais. Para Pela ordem, falar pelo deputada 82, Janaína, pelo PSL, Excelência. tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos para falar pelo artigo 82 pela liderança do PSL. Você acompanha a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária desta quinta-feira. Deputada Obrigado, senhor presidente. Janaína Então, o que eu queria Pascoal falará explicar? pelo prazo Está de 10 tendo uma minutos. confusão com relação às regras para aposentadoria em algumas categorias. Tá? Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre as carreiras policiais. Por que eu digo policiais? Porque é genericamente polícia civil, polícia técnico-científica e os agentes penitenciários. Tá? O agente de segurança penitenciária, escolta e vigilância penitenciária, para deixar claro, porque se a gente fala de penitenciário em geral, e gera dúvidas. Polícia Militar não entrou nessa reforma. Tá? Havia uma ou outra previsão com relação à Polícia Militar e, por força de vários acordos, de várias conversas, várias reuniões técnicas, tá? A Polícia Militar, a pequena parte que dizia respeito a ela, foi retirada. Sobraram 3 dispositivos do PLC muito importantes para essas carreiras. O artigo 4º, que trata das regras que vão vigorar para aqueles profissionais que ingressarem depois da entrada em vigor da reforma. A reforma ainda não entrou em vigor, tem que passar pelo Poder Executivo. As pessoas estão perguntando quanto tempo demora, doutora? Eu não tenho como dar essa resposta. O artigo 4º diz que esses profissionais das carreiras policiais poderão se aposentar aos 55 anos de idade. Percebam que já é uma idade inferior à regra para os demais funcionários públicos, a regra geral. 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, sendo 25 anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial e 5 anos na carreira em que se dará a aposentadoria. Muita gente brigou com esses 5 anos aqui, dizendo que a gente disse que tinha conseguido tirar, mas não conseguiu. Então, vamos esclarecer. Estes critérios são para aqueles que entrarem na carreira depois da vigência da reforma. Os 5 anos caíram na regra de transição. Então, quem está na polícia ou deseja entrar na polícia tem que olhar 3 artigos do PLC. 4º, 12, na verdade não é um artigo, é um parágrafo. E dentro do 12, o parágrafo 6º, tá? Então, o 4º trata daqueles que entrarão. O 12 trata daqueles que já estão. Isso é muito importante. O 12 está na parte do PLC que fala das regras de transição. Então, o servidor, integrante dessas carreiras, que tenha ingressado na carreira até a data da entrada em vigor desta lei complementar, aí vem os critérios para esse servidor. Tá? 55 anos para ambos os sexos. Segurem, porque tem novidades. Então, isso aqui é a regra de transição. 25 anos de contribuição se mulher, 30 se homem. 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, 20 se homem. Então, assim, aquelas pessoas que já estão na carreira não seguirão os critérios do artigo 4º, seguirão os critérios do artigo 12. Só que, assim, depois de muitas reuniões, aquelas das quais eu participei, contaram com a presença do Dr. Gustavo, que é o presidente da Associação dos Delegados, conseguiu-se chegar à redação de um parágrafo, que ficou como parágrafo 6º no PLC, que garante aquele funcionário que já está na carreira e é um pouco mais maduro, tem um pouco mais de tempo, ou seja, aquele funcionário que já estava mais perto de se aposentar. O projeto, que já não é mais projeto, foi aprovado, tudo indica que será sancionado. Então, assim, essa mudança, tá,
garante a esse profissional mais maduro a possibilidade de se aposentar mais jovem. Não só do que a regra geral, mas também do que a regra de transição. Então, o parágrafo 6º é uma regra de transição dentro da regra de transição, que é o artigo 12. Então, o homem poderá se aposentar, o homem policial poderá se aposentar aos 53 anos de idade e a mulher poderá se aposentar aos 52 anos de idade, desde que, quando da entrada em vigor da lei, a mulher já tiver 20 anos de contribuição e o homem 24 anos. Então, olhem lá. Excelência, posso pedir uma comunicação só para encerrar essa explicação? É regimental, tem bastante. Obrigado, senhor presidente. Muitas pessoas estão confundindo o caput, a cabeça do artigo 12, que é a regra de transição, com as regras desse parágrafo 6º. Estão dizendo assim, mas doutora, no artigo 12, prevê um tempo de contribuição para a mulher que é diferente do parágrafo 6º. Para o homem, um outro tempo que é diferente do parágrafo 6º. O que tem que se entender é o seguinte, aqui, no 6º, não é regra de transição geral, é uma benesse que foi concedida dentro da regra de transição. Vamos supor, vai entrar em vigor a lei amanhã, essa reforma entra em vigor amanhã, é uma suposição, tá? Pelo amor de Deus, não estou afirmando que entra em vigor amanhã, senão o povo vai entrar em uma confusão danada. Estou dando uma hipótese. Se hoje a policial do sexo feminino já tiver 20 anos de contribuição, quando ela completar o tempo que falta, que se eu não estou equivocada aqui, no artigo 12 são 25, quando ela completar os 25, que são o requisito, ela se aposenta desde que faça 52. Então, ela não precisa chegar nos 55. É como se essa regra de transição, dentro da regra de transição, tivesse dando um ganho de 3 anos para essa mulher policial. A mesma situação com o homem. Hoje, ele tem 24 anos de contribuição. A reforma entra em vigor aí amanhã, nos próximos dias. Ele vai ter que completar os 30 anos de contribuição. Mas, em completando os 30 anos, ele não precisará esperar os 55 anos. Se ele tiver 53, ele já se aposenta. Então, a mulher ganhou 3 anos dentro dessa regra de transição e o homem ganhou 2. Vejam, as pessoas podem achar que isso é bom ou que isso é ruim, mas é necessário compreender, né, esses 3 conjuntos de regras que se aplicam em situações diferentes. Tá? Eu vou tentar, todo dia, esclarecer um pontinho, porque com isso eu acho que gera menos pânico, menos confusão, menos ansiedade para as pessoas. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pelo grande expediente, com a palavra o deputado Adalberto Freitas, por permuta. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, aos assessores de ambos os lados, pessoal que está nos assistindo pela TV, pessoal que está aqui da Polícia Militar nos guarnecendo. Pessoal, é o seguinte, em cima de tudo que nós estamos vendo na última semana, das barbaridades que aconteceram aqui na Assembleia, que já foi muito pesado para nós estamos enfrentando agora uma outra situação, onde normalmente a gente espera de pessoas que querem desconstruir algumas verdades. Então, a gente já está acostumado com algumas pessoas aí que realmente falam muita mentira aqui em cima, a gente já está acostumado a ouvir. Agora, nós estamos tendo outra situação que pessoas do nosso lado estão também falando em verdades, né? Pessoas vêm aqui falar em verdades a respeito da reforma da Previdência. Eu vou aqui transcrever um texto, falo um texto que foi colocado pelo capitão Augusto, que é deputado federal, que bem sabe como as coisas funcionam,
por conta da profissão e por conta de ter participado da reforma lá em Brasília. Chama-se PEC 18, Verdades e Mitos. Fala o deputado federal: devido à polêmica na votação na Assembleia Legislativa de São Paulo e às inúmeras dúvidas dos policiais militares, venho fazer um breve relato do que é verdade ou mentira, sem muita explicação jurídica, mas pode confiar no que eu estou dizendo. Palavras do deputado federal. 1. Podemos perder o posto imediato? Resposta: não, permanece da mesma forma. Item 2. Perderemos quinquênio e sexta parte? Não, permanece da mesma forma. 3. Perderemos gratificação por horas aulas? É impossível. O texto deixa dúvida sobre isso. 4. Perderemos as incorporações por assumir uma função acima? Sim, vale somente para os oficiais. 5. A PM está na PEC? Não, ela está no PLC, porém também foi retirada. 6. O que a aprovação da PEC e PLC impacta para os PM? Em nada. Vou repetir, em nada. Somente para as incorporações oficiais que assumem um posto acima. A gratificação por hora aula ainda está em análise. E 7º e último, né? O aumento da contribuição previdenciária progressiva de 11% até 15% será para os PMs também? Não. Esse aumento será somente para os servidores civis. Brasília, 4 de março de 2020, Capitão Augusto, deputado federal. Então, pessoal, está muito bem claro, pessoas que são da corporação da Polícia Militar, que hoje tem cargo de deputado federal em Brasília, que participou da reforma lá e está explicando. E nós temos nessa casa aqui pessoas também que são da corporação, que estão falando contra, que eu acredito que estão querendo fazer palanque eleitoral em cima de uma conquista que todos nós aqui participamos, e que eu não vi a pessoa em nenhum momento participar das reuniões que nós tivemos aqui. Chegamos aqui 8 horas da manhã, saímos daqui 11 horas da noite, a pessoa não participou de nenhuma reunião, não ajudou em nada, e agora veio aqui fazer palanque em cima. Não vou admitir. Pode ser até do meu partido. Se vier aqui falar mentira, eu vou subir e vou falar que é mentira. Presidente, eu gostaria de passar o restante do meu tempo para o Tenente Nascimento, deputado Nascimento, que ele vai dar uma continuidade e vai esclarecer melhor um pouco, que ele é de carreira e tem nome, tem uma carreira brilhante, ele sabe muito bem o que acontece, o que aconteceu, e participou de todas as reuniões. Parabéns, viu, deputado? O senhor nos ajudou muito, e a deputada Janaína também. Muito obrigado. Você acompanha ao vivo a nossa transmissão pela rede Alesp da sessão ordinária desta quinta-feira, 5 de março. Está acompanhando aí pela TV Alesp, todos vocês, dando continuidade ao que realmente foi apresentado e foi aprovado aqui, esta reforma da Previdência no Estado de São Paulo. Eu quero ressaltar, presidente, que foi um dos únicos estados, o único estado que realmente fez a proporcionalidade. No Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, sabe o que fez o governador do Rio Grande do Sul, deputada Janaína? Entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido para que cobrasse dos policiais militares daquele estado, que tinham também o mesmo direito que foi feito na reforma da Previdência Federal, que é 10,5, cobrando, e o Supremo deu, cobrando 14% também dos policiais militares. E aqui nós fizemos o inverso. Enquanto as carreiras que atingiu 70%, quase 70%, não chegaram aos 14%, como estavam sendo apregoados e colocados aqui. Olha, 14% não, mas em nenhum momento, participou de uma reunião para dizer o que nós podemos fazer. E foi convidada, a deputada Janaína já falou aqui, olha, eu quero convidar vocês para que venham aqui e apresentem soluções, para apresente algo em que nós possamos dirimir essa reforma. Confesso, ela é pesada, mas tem que acontecer. Porque o governo Bolsonaro, lá em Brasília, o Congresso, eles falaram, nós temos que aprovar a reforma, E quando veio para os estados, não, aqui no estado não, no estado é diferente. Não, gente,
Eu quero que os nossos companheiros, os militares, aqueles que estão na reserva, aqueles que estão na ativa, o funcionário público civil, veja só, 11% para quem ganha salário menor. E de 11 a 15. Então, 70% foi realmente atendendo, eles ficaram como estavam. Eles já estavam sendo, já tem um desconto de 11% na alíquota. Já tinha, permaneceu. Graças à investida de deputados comprometidos com vocês. Então, não venham dizer que, olha, essa reforma foi abrupta, essa reforma não, foi feito todo o possível. E posso dizer, esta reforma no estado de São Paulo foi uma das melhores que aconteceu nos estados aqui no país. E quando o deputado Adalberto dizia aqui, nós ficamos muito tristes quando até parlamentares da corporação venham aqui dizer, olha, vocês fizeram errado, vocês estão acabando com a corporação. Não é nada disso. O que tem, o pouco que se tirou ali, que atinge somente os oficiais, na Rádio Patrulha não afetou em absolutamente nada. O patrulheiro, nós falamos assim, o 01, não teve nenhuma alteração. O cabo, quando a gente assumia lá a corporação, ou assumia a guarnição, no posto de sargento, não acontece nada, não aconteceu nada. Ele assume, faz a função e muito bem. Agora, não, o tenente quando assume a função de capitão, sim, aí tem um benefício, aí tem um a mais. E aí eles vêm dizer que nós estamos contra, que nós voltamos contra a corporação. Negativo, nós não aceitamos isso. Eu peço aos nossos pares, convido a vir dizer aqui, fale a verdade, porque a verdade liberta, a verdade esclarece. A sexta parte quinquênio não tem nada disso. E quando estava no PLC, numa reunião aqui, que nós saímos daqui quase 11 horas da noite, aí foi a emenda 156, com alguns outros parlamentares, em que retirou a Polícia Militar, retirou do PLC, para que não viesse a afetar mais do que já sofremos lá em cima na reforma federal. Porque quando foi aprovado lá, e eu estive em Brasília, andando de gabinete em gabinete, juntamente com outros deputados federais, que saiu de 30 para 35 anos. De 30 para 35 anos. Ninguém falou nada, quietinhos. Aí vir aqui dizer que nós fomos irresponsáveis? Não. Responsabilidade é que eu peço aos nossos pares e que informe a tropa a realidade, leia o texto e veja que a reforma foi o melhor que nós pudemos apresentar aqui nesse estado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, nobre deputado. Tenente Nascimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Alessi Brandão. Peço permissão para usar a palavra pelo artigo 82. Tem, Vossa Excelência, o tempo regimental para usar a palavra pelo artigo 82 pela liderança do PCdoB. Continue acompanhando a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária desta quinta-feira, 5 de março. Deputada Alessi Brandão, do PCdoB, vai usar a tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, nós que temos a honra de participar da Comissão de Educação e Cultura desta casa, eu estou vindo hoje aqui para falar sobre cultura. Tem um projeto de lei de autoria do ex-deputado Marcos Martins, que foi sancionado em 2016. É o projeto do Prêmio Inesita Barroso. Acontecerá a 4ª edição amanhã, exatamente às 10 horas, né? É uma cerimônia de premiação que tem a responsabilidade de alguns parlamentares, inclusive tem aqui a fala da presidente, que é a professora Bebel. Colocar em votação a arte é muito difícil. Nosso critério considerou os deputados da Casa e também a sociedade civil. A resolução institui o Prêmio Inesita Barroso, permite a indicação de 10 personalidades físicas ou jurídicas. Para a 4ª edição, os membros da comissão decidiram apontar mais 2 personalidades a serem agraciadas informalmente.
Vou apenas citar aqui os indicados desta 4ª edição. São Adalberto Tadeu Batista, Alberto do Lolo, de Guapiara, Dupla Chico Amado e Xodó, de Sumaré, Festival de Folclore de Olímpia, lá de Olímpia, Filpo Ribeiro, de São Paulo, Guaraci Júnior, de São Paulo, Irineu Santos, de São Paulo, Mauri Lima e Orquestra de Viola Caipira de Hortolândia, Sentimento Sertanejo, de Poloni, Pereira da Viola Ribeirão Preto, Teodoro Sampaio, de São Paulo, Douglas e Cauã, de Santa Bárbara do Oeste, o Dorinho em Memória, ex-integrante do Trio de Ouro do Rádio Brasileiro, lá de Bernardino de Campos. Eu faço questão de vir aqui para relatar a questão desse prêmio, até porque, como nós somos de um outro segmento musical, enfim, nós somos artistas do samba, né? Sempre fomos e somos, mas respeitamos também os outros segmentos musicais. E será um prêmio que vai ter uma sessão solene muito bonita. Quero parabenizar mais uma vez a deputada Bebel, que foi a presidente e a presidente da comissão, e os deputados que estiveram presentes, além da presidente, foram Beth Saão, Bruno Ganem, Carlos Janazzi, Daniel José, Dirceu Dalben, Paulo Fiorilo, Roberto Engler e esta deputada que vos fala. Espero que haja um ato solene aqui, uma sessão solene com a presença desses artistas e desejar para todos os nossos cumprimentos por estarem sendo laureados por esse prêmio Inesita Barroso, que é um prêmio muito importante, voltado para toda a cultura caipira. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para o comunicado. Tem Vossa Excelência tempo regimental. Senhor presidente, esse deputado quer fazer uma colocação que eu não patrulho ninguém nessa casa e nos meus 6 mandatos, nesse 7º, e mais 2 como vereador, eu nunca patrulhei voto de ninguém, nem em redes sociais. Então, é bom colocar. O meu voto contra a reforma da Previdência foi meu voto. Foi meu voto. Eu voto, como funcionário público, há 52 anos, eu votei contra. Mas não critico o voto dos outros, cada um sabe o que votou, né? Então, essa é a minha colocação. Meu medo é justamente isso, até que o próprio Tenente Nascimento, que é um grande defensor da Polícia Militar, colocou aqui, que lá no Rio Grande do Sul entraram com recurso no Supremo Tribunal Federal e já ganharam lá. Entendeu? Então, eu só quis dizer isso, aqui as leis aqui no Brasil é engraçada. Hoje vale, amanhã muda tudo, né? Então, a minha colocação é essa. Eu acho que cada um realmente é responsável pelos seus atos. Estava tentando entender aqui as colocações da deputada Janaína, como é que se consegue se aposentar, ainda bem que ela é uma grande professora de Direito, né? Porque realmente entra aqui e sai lá. E eu também sou bacharel em Direito. Acho que para o funcionário entender isso aí, realmente é meio difícil. Tem que explicar muito, deputado, porque essa é a minha colocação. Então, o meu modo, eu nunca patrulhei ninguém, minha colocação foi desde o início, como eu falei para o Dória, como prefeito, quando prefeito, e para o Mário Covas, Bruno Covas, que eu não voto contrário ao funcionário público, até ser favorável, eu não voto quando e voto tudo que for favorável. Só isso. Então, no meu caso, eu não estou patrulhando ninguém. Acho que cada um é responsável pelos seus votos, pelos seus atos. Não resta a menor dúvida. E aqueles que realmente estudaram, trabalharam, meus parabéns, meus cumprimentos. Sei o que conseguiram aí em prol da polícia, das polícias e do funcionário público. Só acho aquilo que eu falei, né? Acho que o funcionário público não estava aqui. Tinha o pessoal que estava aqui, 200, 500 pessoas. Não é a professora que está dando aula, não é a enfermeira que está no hospital público, né? Não é o policial civil que está na sua delegacia. Então, é bom a gente colocar isso aí. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Tenente Nascimento. Para pedir o levantamento dos entes de sessão. É regimental. Antes, porém, eu queria aqui fazer um comentário, se os senhores me permitirem. Eu, muito ouvindo aqui essa semana, para o deputado Janine Prestes, essa semana nós vivemos aqui 2 assembleias legislativas. Uma real e uma fantasia. A real, que eu entendo, que acho que é o que eu estava, que eu estou, é aquela que pessoas aqui fantasiadas de funcionários públicos vieram e depredaram, quebraram, agrediram policiais, enfim. Essa é a realidade, é real que nós vimos. E a fantasiosa é aquela que as pessoas dizem que policiais aqui atiraram, bateram, massacraram. Então é muito complicado a gente, às vezes, ouvir determinadas coisas
que não condiz com a realidade, que as pessoas tentar passar uma realidade que não é verdade. A verdade é aquilo que nós vimos, os policiais sendo massacrados, humilhados, agredidos, e, em nenhum momento, revidados. Revidaram quando a Assembleia Legislativa quase foi destruída, com pessoas vândalos, que eu também entendo que não eram funcionários públicos, não eram professores. Os professores estiveram aqui, gritaram, falaram, reivindicaram legitimamente, e eu aplaudo eles. Mas não dá para entender e aceitar essas duas assembleias, tá certo? Senhoras deputadas e senhores deputados, essa presidência, cumprindo determinação constitucional, adita a ordem do dia com os seguintes projetos vetados. Projeto de Lei Complementar número 28 de 2016. Projeto de Lei Complementar número 84 de 2019. Projeto de Lei 15.512 de 2015. Havendo acordo de liderança, antes de dar por levantados os trabalhos, convoco Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, sem ordem do dia, lembrando-nos ainda da sessão solene a realizar-se amanhã às 10 horas, com a finalidade de realizar a entrega do prêmio Inesita Barroso, quarta edição. Está levantada a sessão. Você acompanhou a nossa transmissão ao vivo aqui pela Rede Alesp, diretamente do plenário Juscelino Kubitschek, do pequeno e também do grande expediente. Trabalhos que se encerram neste momento, você segue com a nossa programação.